Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, seja bem-vindo ao nosso canal se você curte futebol. Informação é aqui. E vamos falar aí do pós-jogo do Corinthians. Ai, o Corinthians, hein? Essa crise que não acaba. Que coisa, hein? Vencia por 2-0, mas aí o Gustavo Henrique pisou na bola e o Corinthians cedeu o empate em 2-2 para o Atlético Goianiense. Notícia boa para o Corinthians, só que o Fluminense perdeu e com esse empate o Corinthians conseguiu passar o Fluminense aí e saiu da zona de rebaixamento, né? Agora o Corinthians é 15º colocado com 6 pontos e o Atlético Goianiense ficou em 18º, agora com 5 pontos. O Atlético não saiu aí daquela zona do rebaixamento com esse empate. O jogo em si, movimentado, um atrativo para quem acompanhava a partida, sem tantas chances, né, de um lado ou de outro, mas quando surgiu, a coisa pegou aí o Corinthians com o Yuri Alberto, que fez 2 gols, uma bela apresentação do Yuri Alberto hoje, sempre muito contestado. Hoje ele foi letal, hein? Quando chegou ali perto do gol, chutou e guardou 2 vezes. Mas o Atlético Goianiense, que não queria desistir do resultado em casa, acabou achando aí o empate e muito aí por parte também não chegou a virada, muito por parte do goleiro Carlos Miguel, né? Que era grande dúvida se jogaria ou não, mas o Carlos Miguel foi um dos grandes nomes da partida ao lado do Yuri Alberto. Quem aí criticava o jogador teve que dar o braço a torcer, porque o goleirão foi bem, não teve culpa em nenhum dos 2 gols do Atlético Goianiense, diga-se de passagem. Uma boa presença de público no estádio, né? Mais de 12.100 pagantes, com grande torcida do Corinthians no estádio, que você vê mesmo na crise, empurra o seu time, né? Lotou ali a parte das arquibancadas que pertencia a ele, muito torcedor do Corinthians incentivando o time nesse momento delicado, né? Lembrando que o presidente do Corinthians aí cometeu mais uma gafe, né? Tem a ESE, né, que é uma das patrocinadoras do Corinthians, e como ele foi questionado sobre o patrocínio da VaideBet, ele quis dizer aí sobre a ESE, que também não era um patrocínio que veio da outra gestão, que talvez tivesse alguma situação duvidosa, e a ESE agora, que tem tudo em ordem, diga-se de passagem, né, com seu patrocínio, ameaça largar o Corinthians. Então seria mais um patrocinador ir embora no momento de crise terrível do Corinthians, né? Então não é só a crise externa, mas os resultados também não andam ajudando muito, né? O Corinthians, que fez aí seu 8º jogo no campeonato. O lado positivo do Corinthians, que das partidas aí, das 7 partidas, só tinha feito gol em uma contra o Fluminense, foram 3 gols. O lado positivo é que conseguiu fazer 2 gols agora, né? Fora de casa, balançou a rede. Então isso começa a dar um bom ânimo para o torcedor corintiano. A má notícia foi a expulsão de Gustavo Henrique, uma expulsão bizonha, né, torcedor corintiano? Vamos ser sinceros, não tinha necessidade nenhuma de dar aquela entrada criminosa no jogador do Atlético Goianiense. Foi assim, achei uma atitude boba para um zagueiro experiente, né? E aí ele fica fora do jogo do Clássico contra o São Paulo no domingo, e além dele, o Rodrigo Garro também levou o cartão amarelo e também está fora da partida diante do São Paulo no próximo domingo. Mas isso aí a gente vai falar já mais para frente, qual é o próximo desafio do Corinthians. Eu adiantei aqui para você que é o São Paulo. Nós vamos falar o horário, o dia certinho aí no final do vídeo. Agora nós vamos trazer para vocês as estatísticas da partida, tá? Nesse jogaço aí de 2-2, jogo movimentado da 8ª rodada do Brasileiro, o Atlético Goianiense teve 63% de posse de bola contra 37% do Corinthians. Os chutes a gol foram dados ali
8 do Atlético Goianiense contra 3 do Corinthians. Quando eu digo é chute na meta mesmo, tá? Os chutes a gol. Os escanteios foram 3 do Atlético Goianiense, 4 do Corinthians. Os desarmes foram 11 do Atlético Goianiense, 10 do Corinthians. Faltas cometidas foram 12 de cada lado. Cartões amarelos foram 3 de cada lado. E cartão vermelho, 1 para o lado do Corinthians. Então o Corinthians aí, que com esse empate fora de casa, poderia ser considerado um resultado bom, um homem a menos, né? Jogando fora de casa, ali por conta da expulsão do Gustavo Henrique. Mas aí quando você traz isso para pontuação, são 6 pontos em 8 jogos, né? São 6 pontos em 24 disputados, são 18 pontos perdidos aí no meio do caminho, que podem fazer muita falta ao Corinthians lá adiante. Mas o Corinthians, junto aí com a sua equipe, aí, junto com a sua torcida e o presidente que disse que vai buscar uma recuperação dessa situação financeira do Corinthians, da situação de clube em si, reconhecer alguns erros, vai tentar sair desse momento ruim, né, torcedor corintiano? Em termos de notas aí, eu diria para vocês que eu gostaria de situar 2 pontos positivos do Corinthians aí em relação à atuação de jogadores, né? Carlos Miguel, muito bem no gol, e Yuri Alberto, muito bem no ataque. Então aí os jogadores que, no meu conceito, foram os melhores jogadores da partida, e não só do Corinthians, mas da partida. O Corinthians aí que acabou levando um gol contra do Kaká, né? Numa bola raspada, de um escanteio, não levou sorte. Teve um pênalti bobo também do jogador Hugo, né? Precisa ter mais atenção, ali não é uma área para você tentar sair jogando. Dentro da grande área você tem que afastar a bola para longe, né? Você querer sair com a bola dominada e perder o tempo da bola e cometer um pênalti bobo como cometeu, não pode, né, Hugo? Vacilo dos grandes, né? O que eu torço aqui é para a torcida do Corinthians, para que entenda que eu acho que a culpa não é do goleiro Carlos Miguel, a vontade de sair. Como eu disse já no vídeo anterior, eu achei que isso foi uma jogada da diretoria anterior que baixou muito a multa do jogador, sabendo que ele já vinha sendo usado na Sul-Americana, sabendo que não conseguiria a reeleição, fez uma jogada aí, beneficiou o Kia, lá, que já foi dirigente do Corinthians um dia e patrocinador do Corinthians lá atrás, né, na época da gestão anterior da diretoria, e acabou prejudicando o Corinthians aí. Carlos Miguel vai embora, não vai ter jeito, né? Muita grana lá para o Nottingham Forest, não vai ter como segurar. O Corinthians renovou o contrato do Matheus Doné, que é o goleiro reserva de 22 anos, e tenta um novo goleiro aí no mercado. E o Corinthians, as notícias como forem acontecendo, a gente vai trazer para vocês aqui. O próximo desafio do Atlético Goianiense é sábado às 21 horas contra o Fluminense no Maracanã. Fluminense que perdeu hoje também para o Botafogo por 1-0, o Botafogo que é o novo líder do campeonato. E o Corinthians recebe o São Paulo na Neoquímica Arena, 16 horas, né, dia 16/6 aí, sem Garro e sem Gustavo Henrique. Essa preocupação do Corinthians, que terá 2 dias a mais de descanso do que o São Paulo, que só joga na quinta-feira, tá bom, torcedor? Lembre-se, nesta quarta-feira aí, pré-jogo da seleção e pós-jogo da seleção brasileira, teremos live aqui no 4 Maiores para a gente analisar e comentar como foi o jogo da seleção amistoso contra os Estados Unidos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Gostaram das informações? Espero que sim. Se gostaram, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, isso ajuda muito o nosso canal. E compartilhe com os amigos e com a família para a gente continuar aqui crescendo e trazendo informação de qualidade para vocês. Valeu, um abraço!